Olá, os 27 países da União Europeia e os 33 da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, participaram de uma reunião de cúpula em Bruxelas, na Bélgica, na segunda e na terça-feira desta semana, mas não chegaram a acordo sobre a guerra na Europa. A Alemanha e a Espanha reafirmaram a intenção de concluir o acordo entre a União Europeia, o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, ainda neste ano, e, se possível, os países latino-americanos e caribenhos cobraram a promessa dos países ricos de dar 100 bilhões de dólares por ano para a transição energética para uma economia de baixo carbono, com menos consumo de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, e também para mitigar o impacto do aquecimento global. Com a temperatura de mais de 40 graus, com temperaturas de mais de 40 graus, o agravamento do efeito estufa está acabando com as férias de verão no sul da Europa. No Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos, considerado o lugar mais quente do mundo, a temperatura passou de 53 graus. Sem condenar a Rússia, os países europeus, latino-americanos e caribenhos manifestaram profunda inquietude em relação à guerra em curso na Ucrânia. Falaram numa paz justa, sem dizer quem é o grande responsável pela guerra, o ditador russo Vladimir Putin. Mesmo assim, a ditadura de Daniel Ortega, na Nicarágua, mesmo com esse documento aguado, Ortega se negou a assinar o documento final. É a hipocrisia da esquerda latino-americana, que tem razões históricas para repudiar o imperialismo norte-americano, mas nenhuma para apoiar o imperialismo russo numa guerra de agressão que viola a Carta das Nações Unidas e os princípios de soberania nacional e integridade territorial. Seria o reencontro de dois grandes namorados, mas Moscou estragou a festa, ironizou o sítio de notícias norte-americano Politico. Em reunião paralela, a Argentina, o Brasil, a Colômbia e a França pediram o fim das sanções caso a Venezuela realize eleições livres no ano que vem. Não existe a menor possibilidade da ditadura de Nicolás Maduro fazer eleições livres e limpas, o que não acontece na Venezuela desde 6 de dezembro de 2015, quando a oposição conquistou maioria de 2/3 na Assembleia Nacional, que lhe permitiria reformar a Constituição. Depois a Justiça cassou alguns deputados e essa maioria ficou abaixo de 2/3. A líder nas pesquisas para a eleição primária da oposição, marcada para 22 de outubro deste ano, Maria Corina Machado, foi declarada inelegível por 15 anos em 30 de junho. O ex-governador Henrique Capriles, derrotado em 2 eleições presidenciais, por Hugo Chávez em 2012 e na primeira eleição de Maduro em 2013, também está proibido de concorrer, assim como o ex-deputado Juan Guaidó, declarado presidente interino em janeiro de 2019 pela Assembleia Nacional, de maioria oposicionista, que não reconheceu a reeleição fraudulenta de Maduro. As sanções só serão suspensas se nenhum candidato da oposição for vetado. Depois de um ataque à ponte de Kerch, que liga a península da Crimeia, anexada ilegalmente pelo Kremlin em março de 2014 à Rússia, o ditador Vladimir Putin anunciou o fim do acordo para exportação de grãos da Ucrânia através de portos da Turquia, um acordo que interessa sobretudo aos países africanos que temem a fome sem os cereais ucranianos, e ainda pode haver um aumento nos preços internacionais se houver escassez desses alimentos. A África do Sul alegou que não pode prender Vladimir Putin durante a reunião de cúpula do grupo BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, porque a Rússia ameaça declarar guerra se Putin for preso. A conferência do grupo BRICS será realizada de 22 a 24 de agosto em Joanesburgo, na África do Sul. Há uma ordem de prisão contra o ditador russo, decretada pelo Tribunal Penal Internacional em 17 de março deste ano, pelo sequestro e deportação de menores ucranianos para a Rússia, o que caracteriza crime de genocídio. A Arábia Saudita e a Turquia tentam negociar um acordo para repatriar milhares de crianças ucranianas sequestradas e levadas para a Rússia. Seriam pelo menos 6 mil, segundo o tribunal, 16 mil, de acordo com o governo ucraniano. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump recebeu no domingo uma carta do Departamento da Justiça
o que indica que deve ser denunciado pelo assalto ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. 16 republicanos que afirmaram que Trump ganhou a eleição no estado de Michigan e se apresentaram como delegados ao colégio eleitoral por Michigan foram denunciados criminalmente com 8 acusações, inclusive fraude eleitoral, falsificação e conspiração para cometer falsificação. Depois da derrota de Trump na eleição de 2020, republicanos de 7 estados, onde o atual presidente Joe Biden ganhou, Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Novo México, Pensilvânia e Wisconsin, tentaram se apresentar como delegados destes estados ao colégio eleitoral que elegeu Biden em 14 de dezembro de 2020. Se o vice-presidente Mike Pence impedisse a certificação da vitória de Biden em 6 de janeiro de 2021, como queria Trump, esses falsos grandes eleitores tentariam apresentar seus votos e dar a eleição para Trump. Neste caso, o ex-presidente pode ser denunciado por impedir ou tentar impedir um procedimento oficial à confirmação da vitória de Biden, fraude eleitoral a tentar mudar o resultado das urnas e sedição, a tentativa inédita de tomar o poder pela força nos Estados Unidos. Trump foi condenado num processo civil por abuso sexual e difamação da vítima, foi denunciado na Justiça Federal com 37 acusações por levar documentos secretos e ultra-secretos para a mansão de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, onde mora desde que deixou a Casa Branca. Também foi denunciado no estado de Nova York com 34 acusações de falsificar documentos de suas empresas para ocultar um pagamento de $135 mil para comprar o silêncio de uma atriz pornô com quem teve um caso. Trump também deve ser denunciado por pressionar o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, a mudar o resultado da eleição no estado. Apesar de todos esses processos, Trump é o favorito para conquistar a indicação do Partido Republicano à Casa Branca em 2024. Ele tenta adiar julgamentos para depois da eleição. Seus aliados fazem planos para acabar com a independência de várias agências do governo dos Estados Unidos que Trump acusa de persegui-lo, inclusive o Departamento da Justiça e o FBI, a Polícia Federal norte-americana. Com isso, seria possível fazer demissões em massa de funcionários públicos estáveis e substituí-los por pós-mandados de Trump, instalando um regime autoritário nos Estados Unidos. A China cresceu apenas 0,8% no segundo trimestre, o que é atribuído à política de Covid-0, que esteve em vigor até dezembro do ano passado, a queda de preços, deflação, que adia as decisões de consumo, ao fraco consumo interno, a iniciativa de vários países de reduzir a dependência da China, ao desemprego dos jovens na faixa de 16 a 24 anos e a crise crônica do mercado imobiliário. A construtora Evergrande, a maior da China, revelou perdas de 81 bilhões de dólares em 2021 e 2022. No ano passado, a economia chinesa, a segunda maior do mundo, cresceu apenas 3%, abaixo da meta de 5,5%, principalmente por causa da política de Covid-0. O baixo crescimento preocupa o ditador Xi Jinping. O crescimento econômico é o que legitima o poder absoluto do Partido Comunista. O Politburo se reúne no fim deste mês, pode anunciar medidas de estímulo. Em visita surpresa aos 100 anos, o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger está em Beijing. Kissinger é considerado um criminoso de guerra pelos bombardeios da Guerra do Vietnã e o apoio a golpes de Estado na América Latina e a ditaduras na África e na América Latina durante a Guerra Fria. Kissinger diz que foi como amigo da China e declarou: os Estados Unidos e a China precisam eliminar os desentendimentos, coexistir pacificamente e evitar a confrontação. A história e a prática provam que nem os Estados Unidos nem a China podem tratar um ou outro como adversários.
disse Kissinger. Neste caso, ele tem razão. Uma guerra entre as duas superpotências seria um conflito nuclear com consequências desastrosas e arrasadoras para seus povos e para o mundo inteiro. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!